You are here. Então, a gente já começa com o famoso verbo to be, né? Em português, ser ou estar. Então, you are, você é ou você está. Mas como a gente está falando here, que quer dizer aqui, faz mais sentido traduzir you are here como você está aqui. Só uma observação, algumas pessoas preferem usar o pronome tu e não você, por se tratar de Deus. Mas no inglês não faz diferença, ok? You serve tanto para tu como para você. Moving vem do verbo move, que é mover ou mexer. E quando a gente adiciona esse final ing, o verbo muda para o gerúndio, que seria o nosso final ando, endo, indo em português. Então, moving, movendo, movendo-se. In our midst, em nosso meio. Então, moving in our midst, movendo-se em nosso meio. I worship you. I é eu, sempre escrito com letra maiúscula, não importa a sua posição na frase. Worship quer dizer adorar ou venerar. E you, você ou a ti. Então, I worship you, eu te adoro. You are here, tu estás aqui. Working, mais uma vez a gente tem um verbo no gerúndio, com o final ing. Working vem do verbo work, que quer dizer trabalhar, operar. Então, working, trabalhando, operando. In this, in é em, e this, este, esta, isto. Então, quando a gente junta em mais este, fica neste, certo? Então, in this, neste, e place, lugar. Working in this place, trabalhando neste lugar. Então, aqui a gente vai para o refrão, que é muito legal de analisar, porque a gente vai ver a formação de palavras em inglês. Veja bem, waymaker. Way é caminho, e maker vem do verbo make, que quer dizer fazer, criar. Mas quando a gente adiciona esse final no verbo, esse verbo se transforma em um substantivo. Para você entender melhor, vamos ver em um exemplo de uma palavra que você já conhece, que é teacher. O que você talvez não saiba é que teacher vem do verbo teach, que é ensinar. Então, esse final adicionado mostra que teacher é aquele que ensina, o ensinador ou professor. Então, esse serve para isso. Ele indica aquele que faz tal ação. Portanto, maker, aquele que faz, aquele que cria. Então, se a gente está falando de um waymaker, a gente está falando aquele que faz um caminho ou fazedor de caminho. E então, a gente vai usar a mesma lógica em seguida, agora em miracle worker. Miracle é milagre e worker vem do verbo work, que a gente já viu, que é trabalhar, operar. Então, miracle worker, aquele que opera milagre. E promise keeper, promise é promessa, e keeper vem do verbo keep, que é manter ou guardar. Então, promise keeper, aquele que guarda, aquele que mantém a promessa. Light in the darkness. Light é luz, in é em, the é o artigo o, a, os, as. Então, in the, na. Darkness, escuridão. Então, light in the darkness, luz na escuridão. My God, meu Deus. That, esse, essa. E também, dependendo do contexto, aquele ou aquela. Aqui a gente vai traduzir como esse. Is, é. Who, é quem. You are, você é ou tu és. Então, that is who you are. Esse é quem tu és. Touching every heart. Touching vem do verbo touch, que é tocar. Então, touching, tocando. Every, todo ou cada, e heart, coração. Então, tu estás aqui tocando cada coração. You are here, healing every heart. Tu estás aqui. Healing vem do verbo heal, que é curar. Every heart, cada coração. Healing every heart, curando cada coração. You are here, turning lives around. Turning around vem de turn around, que quer dizer virar, transformar. Lives é o plural de life, que é vida, então lives, vidas. Essa frase então fica assim: tu estás aqui transformando vidas. You are here, mending every heart. Mending vem do verbo mend, que é consertar.
every heart, cada coração. Então, tu estás aqui consertando cada coração. Even when I don't see it, you're working. Even é mesmo ou até mesmo. When é quando. Então, even when, mesmo quando. I é eu. Don't é o verbo auxiliar negativo. No inglês, para que a gente consiga formar o negativo da grande maioria dos verbos no presente, a gente precisa desse auxiliar don't, que na verdade é a junção ou contração do auxiliar do mais not. A função dele, como o próprio nome já diz, é auxiliar o verbo principal como um indicador de negação. Nesse caso, ele está auxiliando o verbo see, que quer dizer ver ou enxergar. It é um pronome que pode nem ter tradução. O sentido dele é de substituir uma coisa, objeto, animal, tudo que não é pessoa. Ele pode ser traduzido como isso, esse, ele, ela, lembrando, só para alguma coisa que não é pessoa. Então, I don't see it, eu não vejo isso, eu não o vejo. Your, aqui novamente a gente tem uma junção ou contração de duas palavras com esse símbolo em cima chamado apóstrofo. Isso é muito comum no inglês quando a gente quer falar mais rápido. Nesse caso, your é a forma contraída de you are, que quer dizer você é ou está. O significado é o mesmo. A diferença é que a gente comeu a letra A para falar mais rápido. Working é trabalhando, então a frase inteira ficou assim: mesmo quando eu não vejo, você está trabalhando. Even when I don't feel it, you're working. Aqui a frase está praticamente igual à anterior, só mudou o verbo see por feel. Feel quer dizer sentir, então even when I don't feel it, you're working. Mesmo quando eu não sinto, você está trabalhando. You never stop, você nunca para. You never stop working. Agora aqui já mudou um pouco, né? Lembram que eu falei que os verbos que terminam com ing estão no gerúndio? Agora pode estar parecendo um pouco estranho para você, né? Afinal, antes a gente viu que you never stop é você nunca para e também que working quer dizer trabalhando. Então, peraí, quer dizer que you never stop working seria você nunca para trabalhando? Muito estranho, não é? Mas não é bem por aí, não. Aqui a gente tem uma exceção por causa do verbo que vem antes, o verbo stop. Alguns verbos em inglês permitem que o verbo seguinte seja usado na forma de gerúndio, mas com o sentido de infinitivo. E o que é o infinitivo? É o verbo na sua forma não conjugada, que em português termina com R. Por exemplo, falar, comer, partir. No inglês, o infinitivo é formado com um to. Por exemplo, o famoso verbo to be, ser ou estar. Porém, como eu falei antes, quando a gente tem um verbo seguido de outro numa frase, alguns verbos podem ser usados no gerúndio com o sentido de infinitivo. Vamos ver outros exemplos. Please stop talking. Por favor, pare de conversar. You like dancing. Você gosta de dançar. Let's start working. Vamos começar a trabalhar. I love eating. Eu amo comer. Então, stop, like, start e love são alguns exemplos de verbos que permitem que o verbo seguinte esteja no gerúndio. Ficou claro? Sabendo disso, a frase you never stop working em português fica você nunca para de trabalhar.